Então, cenário macro acaba sendo a base a partir da qual se faz uma tese de investimento. Então, você tem um cenário macro, por exemplo, falando, puxa, o país vai crescer bastante ou vai crescer pouco, isso vai motivar investimentos em ações, ou longo em ações, ou short em ações, vendendo ações se você acha que o país vai ter um problema. E a mesma coisa se aplicando às outras variáveis macroeconômicas, não só o crescimento, mas o que vai acontecer com a inflação, o que vai acontecer com juros, o que vai acontecer com o câmbio. Então essas vão ser, no fim, as variáveis aonde o gestor vai expressar o cenário macro de acordo com a sua sensibilidade dos preços de mercado e tentando fazer essa arbitragem do preço, falar, se eu tiver o cenário macro correto, dado que esse preço está alto demais ou baixo demais, vale a pena comprar ou vender o ativo. O interessante é que cada vez mais o Brasil não está sozinho, ele está inserido na economia mundial e acaba sendo muito influenciado por ela. Isso foi algo que foi avançando no tempo, então eu lembro que há 30 anos atrás a gente dava uma olhada, está acontecendo alguma coisa nos Estados Unidos, e agora se tornou imprescindível. A gente consegue medir a importância dos efeitos mundiais especiais dos Estados Unidos sobre o Brasil. A gente chega em números, por exemplo, Bolsa de Valores, mais ou menos 60% dos movimentos da Bolsa são devido a coisas que acontecem fora do Brasil, não dentro. Câmbio, a uns 40% só. Juros, bem menos. Então, juros ainda continua sendo um ativo brasileiro que sofre menos influência da economia mundial. Mas para você conseguir operar bem, tentar ganhar dinheiro, é essencial você ter não só o cenário doméstico, mas também um cenário internacional. Eu acho que, de fato, há uma preocupação da intervenção do governo em empresas estatais. A gente já começou um pouco de efeito disso na Petrobras, no caso do petróleo, e toda essa mudança de tributação, o questionamento sobre a distribuição de dividendo, vai haver na frente um questionamento sobre quais são os investimentos que vale a pena fazer ou não. Então isso é um assunto, intervenção do governo sobre estatais. E tem mais uma coisa que também a gente tem que pensar no cenário macro do Brasil, que deve acontecer nos próximos meses, anos, que é intervenção do governo não na empresa em si, mas no setor. Então, por exemplo, o governo decide que é importante aumentar o investimento em construções populares, que seja. E daí isso vai fazer com que esse setor cresça muito mais do que os outros setores, porque ele vai ter fundos do governo, e com isso as ações desse setor vão performar melhor que dos outros setores. Então, é interessante olhar que a importância do Brasil lá fora acaba sendo determinada não só pelo tamanho do Brasil, mas por outras questões. Por exemplo, o investidor internacional tende a separar, quando ele vai fazer os investimentos, países em grupos. Então ele fala assim, puxa, tem os países da América Latina e lá dentro está o Brasil. E ele pensa, eu vou alocar parte dos meus recursos para a América Latina. E daí importa muito como o Brasil está comparado com seus pares latinos, em particular com México, Colômbia, Peru, Argentina não mais. E muito menos, por exemplo, como o Brasil está comparado com a China ou a Rússia. Tá? Então esses efeitos acabam dominando. Isso acaba sendo muito importante, de novo, para o processo de investimento, porque você tem que ficar de olho no que está acontecendo nesses pares, nesses países que vão ser comparados com o Brasil, porque se a performance deles melhora ou piora, acaba afetando a alocação dos investidores no Brasil e assim os preços. Então, o investimento em dólar e dólar contra real, ele é motivado, de um lado, pelo cenário macro brasileiro. Então você fala, puxa, eu estou pessimista com o Brasil, o dólar vai subir, vale a pena eu investir em moeda fora. Essa é a motivação típica que a gente tem agora. Mas tem outros fatores que atuam na direção contrária, que é
de um lado, quando a gente faz valuation, a gente tenta descobrir o valor justo do dólar contra o real, a gente obtém números do tipo 4,80, que é baixo. Outro fator, o segundo fator, o que a gente chama investimento de carrego, ou taxa de juros em real versus a taxa de juros em dólar. E a taxa de juros em real está muito maior do que a taxa de juros em dólares, que é só 4,75, aqui é 13,75. Então toda essa diferença acaba sendo um custo se você investe em dólar. Então, no fim, na nossa opinião, não é um bom investimento comprar dólar, investir na moeda forte dólar, mesmo que você esteja com uma visão negativa de Brasil por esses dois fatores, valuation e carrego. Nossa cabeça é que há formas melhores de expressar uma visão negativa de Brasil do que entrar no câmbio. China se tornou o maior país que faz comércio com o Brasil. E, em particular, eles compram pra caramba, né? Tanto agrícolas como minérios. Então, tem um lado do crescimento maior ou menor na China ajudar esses setores de exportação, que é importante. Então, a China falando, puxa, em vez de crescer 5,5, eu vou crescer só 5, fala, então não vai ter tanta importação de produtos brasileiros. Esse é um efeito. Mas tem um outro efeito quando a gente pensa em Brasil, não nesses setores exportadores, mas a gente está pensando na questão de inflação e juros no Brasil. E o crescimento chinês acaba sendo importante, dado que a China consome energia como louca, para preço de petróleo subir. Os grandes questionamentos sobre o que vai acontecer com o preço de petróleo estão ligados com a China vai crescer bastante ou não. Se a China fosse crescer bastante, petróleo sobe de preço e daí sobe inflação no Brasil. Com a China crescendo menos, ou sendo menos ambiciosa, tem um efeito de menos pressão de preço de petróleo. Então o ponto no fim depende em qual ativo você está mirando. Você está mirando, eu vou tentar aplicar dinheiro na agricultura, o crescimento da China é negativo. Se eu estou pensando em inflação do Brasil, daí a China é positivo.